Então, você não pode confundir um fato com uma opinião pessoal, tá? Você pode sim dizer a sua opinião sobre os assuntos. Aí você diz na frente: na minha opinião, na minha percepção, tal coisa é assim, assim, assim. Agora, é assim? Não existe, tá? Oi, gente! Sou Priscila Zanelato, especialista em reposicionamento de imagem pessoal e profissional. E se você está chegando agora, já se inscreve no canal, porque toda semana tem dicas valiosas para elevar a sua marca pessoal e você conseguir conquistar mais rapidamente o sucesso que você tanto deseja. E hoje nós vamos falar sobre comunicação verbal. Como que a gente pode fazer? Que técnicas nós podemos usar para sermos pessoas totalmente interessantes, para prender a atenção das outras pessoas em uma conversa e para ter benefícios com isso. E sabe quais são esses benefícios? Uma pessoa que sabe conversar bem se torna uma pessoa interessante. As pessoas gostam, têm prazer em conversar com você. Profissionalmente você ganha clientes, oportunidades, ascensão e socialmente você ganha amigos e bons relacionamentos. Tem coisa melhor? Tudo isso conversando da maneira correta. Tem muita gente que já nasceu com essa habilidade, de fato, e a gente sente muito prazer em conversar com essas pessoas. Sabe aquela pessoa que você conversa por horas e parece que passou minutos? Exatamente. Mas você sabia que existem técnicas para isso? Eu separei algumas dessas técnicas para poder ensinar para vocês. Vamos a elas? Olha só, principalmente no primeiro contato com uma pessoa, essa conversa parece demorar um pouquinho para engrenar. Então, um ponto que você pode fazer para já iniciar uma conversa agradável com uma pessoa que você não conhece é fazer perguntas. Obviamente que perguntas relevantes àquele momento, né? Você não vai fazer uma pergunta totalmente aleatória para a pessoa e nem íntima, claro, mas perguntas relevantes ao momento, do tipo conversar sobre o tempo é conversa de elevador? Depende do jeito que você for falar. Você pode, por exemplo, falar assim: ai, tá frio, né? Vamos dizer que esteja frio. Ao invés de você falar assim: nossa, tá frio, né? Vi na meteorologia que só vai piorar. Você pode, com certeza, usar uma abordagem diferente e dizer: nossa, que friozinho! Você gosta de frio? A pessoa vai responder com sim ou não. E assim, em seguida, eu já vou para o próximo ponto. Ser uma pessoa positiva e agradável. Nunca seja negativo e reclamão. Isso é muito chato numa conversa. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem. Uma pessoa que é chata, que ninguém gosta de conversar, vai dizer assim: nossa, tá frio, eu odeio frio. Nossa, eu tenho uma dor no braço quando esfria, é muito ruim. Imagina falar isso para uma pessoa que você nem conhece. A pessoa vai dizer: ah, tá, que pena, né? Muito chato. Mas, ao contrário, uma pessoa elegante, uma pessoa interessante dentro de uma conversa, fala o seguinte: nossa, como que tá frio? Você pode, de repente, não gostar do frio e você não precisa mentir. Você pode dizer assim: eu não gosto muito da sensação do frio, mas tem os pontos positivos, né? A gente se veste melhor, a gente come melhor, né? As comidas mais quentinhas são tão saborosas. E daí você continua: você gosta de cozinhar? Entendeu? Você vai puxando outras questões e aí vira um bate-papo, vira uma conversa mais facilmente. Então, ser agradável, positivo e trazer uma alegria naquilo que você falar com verdade vai te ajudar muito nesse primeiro contato. O próximo ponto é cuidado para não confundir fatos com opiniões. Então você já está conversando ali com a pessoa, já engrenou. Vou usar o mesmo exemplo do frio. Você diz assim: nunca na história dessa cidade houve um frio tão severo quanto esse. Você tem certeza? Ou você acha? Ou você não se lembra? Entendeu? Então, se você tiver, obviamente, dados sobre esse respeito, você viu uma matéria com fontes confiáveis, obviamente, e aí você quer passar essa informação, muito que bem. Agora, se você acha que é uma percepção sua, não cite.
Gente, eu tô dando um exemplo muito simples, mas isso refere-se a qualquer assunto. Se você não tem certeza de fontes seguras, se você acha se é uma opinião sua, então você não pode confundir um fato com uma opinião pessoal, tá? Você pode sim dizer a sua opinião sobre os assuntos, aí você diz na frente. Na minha opinião, na minha percepção, tal coisa é assim, assim, assim. Agora, é assim? Não existe, tá? Só se realmente for. E o quarto ponto é: aprenda a contar histórias. Decorrente desse assunto, você já fez as perguntas, você já inseriu algum contexto ali na conversa, você pode dar continuidade ao assunto com uma história. Mas cuidado, a história não pode ser longa e cheia de detalhes. Histórias curtas, quando a gente dá a oportunidade da outra pessoa também contar uma história, faz de uma conversa muito mais agradável. Então você pode resgatar fatos que você viveu, lugares que você frequentou, alguma viagem que você fez ou algum dado de algum filme que você assistiu, de um livro que você leu, que faz referências àquele assunto. A história tem que ter a ver com o contexto da conversa, claro, e ter começo, meio e fim e ser rápida, tá? Detalhes demais em uma história acaba deixando a pessoa cansada e aí a conversa passa a ser chata. Então, uma história rápida vai te ajudar muito em manter essa comunicação. E depois a pessoa também vai se sentir à vontade de contar uma história dela que tenha a ver com o mesmo contexto. E aí a conversa flui mais facilmente. Se você tem dificuldade em falar em público, você se atrapalha com as palavras, você pode treinar em casa, sabia disso? Aí vai uma técnica. Treine lendo crônicas, por exemplo, recitando poesias, vai te ajudar muito a entonar a voz e a seguir aí um ritmo dentro de uma conversa. O outro ponto é: não seja o dono da verdade. Você contou uma história, a pessoa contou uma história ou um fato. Nesse caso, se você discorda, não existe a necessidade de você impor a sua opinião ou o fato em que você acredita de uma forma incisiva. Então, como já comentei, nós podemos sim expressar a nossa opinião, mas de uma forma leve. E se você notar que houve discordância, você simplesmente pode mudar de assunto e você pode escutar sim o que a pessoa tem a dizer. E mesmo que você não concorde, você aceita por aquele momento para que não vire uma questão, uma discussão, uma situação constrangedora, uma situação chata. Então, ouvir o lado da pessoa e entender, procurar entender de fato, de forma genuína, de forma verdadeira, por que aquela pessoa pensa assim, né? É muito mais interessante do que abrir uma discussão e firmar ali o seu ponto. Eu tenho a verdade absoluta. Porque, na verdade, ninguém tem, né, gente? E o meu último ponto eu dividi em 3, que é o controle da voz. É super importante dentro de uma conversa. Olha só, o primeiro ponto dentro do controle da voz é a profundidade nasal. Olha só que interessante. Quando a gente usa esta parte aqui, ó, para falar, olha como que a voz sai. Sai assim, sai chata, tá vendo? Muita gente usa essa parte para falar. Quando nós fazemos diferente, a gente usa a voz saindo aqui, de dentro do nosso peito, nós conseguimos impostar mais a nossa voz. Olha como que a voz fica mais grave, fica mais limpa, tá vendo? Ela funciona muito melhor, fica muito mais agradável aos ouvidos dos outros. A entonação é outro ponto muito importante. Então, a gente tem que saber o contexto ali daquela conversa para usar a entonação correta. Vou dar um exemplo. Olha só, se alguém me contar alguma coisa que é espantosa, eu posso dizer assim: ai, jura? Não acredito. Eu posso dizer: jura? Não acredito. E eu posso dizer: jura? Não acredito. Viram que tem diferença? Então, a gente precisa entender qual que é o contexto para você expressar de forma correta a sua entonação, para que você não pareça desinteressado com o assunto, para que você não pareça chato. Outra questão do controle de voz é o ritmo. Quando estamos contando uma história, quando estamos conversando, nós precisamos manter um ritmo. O ritmo pode ser médio, o ritmo muito desacelerado torna uma conversa muito chata. Quando a pessoa fala assim, conta uma história bem lentamente, fala
sabe assim? Você começa a ficar com sono, você começa a ficar desinteressado daquele assunto. Ou quando uma pessoa fala muito rápido, a gente não consegue entender o que ela tá falando. Tudo isso acaba atrapalhando a comunicação. Então, o ritmo, ele tem que ser contínuo, sim, num tom de voz ameno, mas que não tenham esses sons nos intervalos. Você pode sim dar pequenas pausas para você pensar, mas você não precisa fazer porque isso também acaba atrapalhando a comunicação, acaba incomodando a outra pessoa, mesmo que inconscientemente, sabia? E por fim, o volume, gente. Eu recebo muito essa questão. Falar muito alto é deselegante? Sim, porque incomoda. Tudo que incomoda o outro é deselegante. Então, se você aumenta muito o volume da sua voz para falar, a conversa se torna difícil, se torna incômodo, porque é um barulho além do que a pessoa precisa. E da mesma forma, se você falar muito baixo, também é incômodo, porque a pessoa tem que se aproximar muito de você para poder ouvir. É muito desagradável a pessoa ficar perguntando: oi, o quê? Como? Não entendi. É muito chato. Então, manter um tom de voz médio e empostado é a melhor forma de se comunicar. E aí, gostaram das dicas? Eu quero muito que vocês apliquem essas técnicas e que vocês venham me contar se vocês gostaram, como que foi o resultado. Para mim é super importante saber. E compartilhem esse vídeo, gente, com seus colegas de trabalho, com seus funcionários, com seus filhos. É super importante que a gente tenha uma boa comunicação, tá bem? E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!